Boa noite a todos. Estamos retomando, depois de uma pequena interrupção, nossos estudos sobre saúde emocional. A nossa série intitulada, né, Cura e Libertação para a Nossa Mente. O assunto é o mesmo. Hoje nós veremos como, biblicamente, podemos nos libertar da culpa e da vergonha resultantes dos nossos erros, nossos atos vergonhosos, nossos pecados, e como Deus pode mudar a nossa história. Nós analisaremos a história de Abraão. É um personagem muito conhecido do mundo cristão, do mundo judaico e do mundo muçulmano. Esse conteúdo, biblicamente falando, será muito útil para qualquer pessoa que tenha crença nessas três religiões, e nós estamos falando de, se não a grande maioria, né, das pessoas deste mundo, se vertendo para essas três religiões. Então, será um conteúdo muito valioso, tá bom? Vamos começar nosso estudo fazendo uma oração. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade, privilégio de abrir tua palavra, de estudar, compartilhar esse conhecimento para que essa tua graça e o teu amor façam diferença nas nossas vidas. Agradecemos pela história de Abraão, pelo registro bíblico, que o teu Santo Espírito esteja com nosso estudo hoje, nos fazendo entender coisas maravilhosas do teu amor. São bênçãos nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, vamos falar de um homem que foi conhecido como o pai da fé, um homem que encontrou fortaleza para a sua fé em momentos difíceis. E se tem uma parte muito conhecida por todos, é quando ele foi a pedido de Deus colocar seu filho, seu único filho Isaque, no altar do sacrifício para que ele pudesse sacrificá-lo e matá-lo. Mas a história de Abraão não se limita a esse episódio. Ela é muito maior, abrangente, envolve a esposa, uma serva, e nós vamos ver como nós, assim como ele, erramos, falhamos, temos pensamentos negativos, e eles são causados por terceiros, por agressores, pessoas que nos fizeram mal. Mas no caso da história de hoje, desse estudo, nós veremos e não nos centraremos na terceira pessoa, no agressor, aquele que nos fez mal e causou um distúrbio emocional ou mental. Nós falaremos dos nossos próprios erros, como todos nós seres humanos cometemos erros e pecados, então isso nos traz vergonha. A nossa história é escrita da maneira que nós não teríamos gostado que fosse escrita, e isso traz uma série de pensamentos sobre nós mesmos, inadequados do ponto de vista da graça e da misericórdia de Deus, mas que, sob a ação do seu perdão, pode ser diferente. Então, vamos lembrar que na nossa primeira série, nós vimos de que nós não podemos ser o centro da nossa história. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Porque se todos nós pecamos e nós nos centralizamos na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso passado vergonhoso, na culpa que sentimos, nunca sairemos dessa situação, nunca encontraremos perdão e liberdade. O centro é aquele que veio para nos salvar, que nos concede perdão a cada dia. Então, uma maneira de acreditar numa mentira é quando nós colocamos nosso sofrimento em primeiro lugar e nós nos tornamos personagens principais da nossa própria história. Aceitamos mentiras quando outras pessoas falam sobre nós o que eles entendem por ser verdade, inclusive falando alguma verdade do nosso passado. Então, às vezes, nós mesmos criamos essas feridas e nós mesmos falhamos com outras pessoas, ferindo-as, e assim, arrependidos, logo depois de conhecer a verdade, ou em seguida, nós pensamos: como que eu pude falar isso? Como que eu fiz isso? Como que eu perdi essa oportunidade? E assim por diante, tantas experiências que são particulares nossas. Então, quando nós cometemos erros, tentamos fugir do nosso passado,
às vezes negando ele ou nos protegendo, criando recursos para esconder, para lidar com essa realidade. Então, porém, essa não é a saída para resolver a nossa culpa e vergonha. Às vezes nós nos enganamos quando queremos colocar a poeira embaixo do tapete e queremos esconder nosso passado. Nós podemos tentar mudar de cidade, de profissão, mudar de igreja, mudar de situação conjugal, dizer vamos virar a página, vamos ter um novo recomeço. Porém, não podemos esquecer que o legado que fica também nos afeta. Então, nós sentimos medo e temor da nossa história que nos condena. E quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, antes de falarmos de Abraão, vamos falar rapidamente sobre a história da mulher samaritana. É interessante que a mulher que estava junto ao poço, que encontrou Jesus, quando ela se encontrou com ele, foi notório o seu comportamento negativo. E foi Jesus que apontou esse comportamento negativo como uma maneira de chamar a sua atenção para que ela pudesse abrir o coração para que ele faça uma mudança. Ele disse, sem receio de errar, porque ele sabia da história, que ela tinha 5 esposos e aquele com aquele que estava convivendo naquele momento da conversa entre eles não era o seu marido. Ela tentou então mudar de assunto, fugir daquilo que feria ela. Ela se sentiu com certeza envergonhada e ela mudou de assunto para e usando a religião como motivo de fuga, de escape. Ela começou a citar que ele era judeu, que ele era samaritano, que os judeus não falavam com samaritanos e muito menos homens com mulheres. Porém, Jesus foi paciente com ela. Ele continuou a entrevista até o momento em que ele se apresentou como Messias, ao declarar que ele conhecia toda a sua história e que ela poderia ser perdoada. Então, o testemunho de uma mulher curada e liberta mudou a história de toda uma cidade que se converteu. Será que nós precisamos sermos libertos e curados de tudo que nós fizemos no passado, assim como no caso dessa mulher? É óbvio, nós temos lutas e dificuldades, alguns em diferentes áreas do que outros, mas todos nós precisamos da mesma cura que essa mulher recebeu. E por essa história, nós podemos dizer que nós não precisamos ter medo do nosso passado, porém precisamos pensar: quem é esse quinto marido? O que para aquela mulher representava esse quinto marido, que não era marido, qual é esse passado que nos condena? Quais são esses 4 homens? E estamos fazendo essa analogia, né? Que dizem respeito da nossa história, da qual nós nos envergonhamos, da nossa infância, adolescência, mocidade, juventude, ou até mesmo no momento em que já somos adultos. É, vocês concordam que precisamos de liberdade e cura desse passado? Porque se temos a promessa da vida eterna, se temos a promessa dos céus, de mansões celestiais, como nós poderíamos entrar dentro desse cumprimento dessas promessas com um passado que nos envergonha? Então, precisamos rasgar e desconectar essa história e fazer com que a graça de Deus transforme nosso ser. Dessa maneira, a culpa e a vergonha pode ser um resultado, e na verdade, desde o início, Adão e Eva tiveram culpa, vergonha, e eles apontaram o erro para o outro, fugindo e se enganando, apontando o fato, depois do pecado, de que eles não tinham cometido, e sim a mulher que Deus tinha criado, o animal que Deus havia criado, e assim por diante. Então, como é no nosso caso, nós estamos reconhecendo quais são os nossos 4 maridos, qual é o quinto homem que hoje ainda convive conosco e daquilo que nos envergonha? Você já se arrependeu por esses erros? Você já entregou sua vida a Ele? Você já se batizou? Você já crê em Jesus? Porém, apesar dessa experiência cristã
boa e Deus agindo, existe algum resquício, alguma parte da qual você ainda não se libertou? Muitas pessoas usam a expressão Deus já me perdoou, mas eu não me perdoei. E nós vimos e aprendemos com a série anterior de que essa expressão é uma mentira, porque o perdão é externo, vem de fora para dentro, vem de cima, vem de Deus, transcende. Ele não pode vir de dentro de nós. Nós não precisamos nos perdoarmos a nós mesmos. Isso é uma mentira. Quem tiver interesse de entender isso, pode procurar o estudo sobre o perdão e vai entender de que o centro do perdão não somos nós. Não é o agente que errou, e sim o agente divino que concede o perdão. Então, quando Deus nos dá a água da vida e transforma nosso ser, tudo muda. Essa será a nossa realidade hoje. A ideia é que nós entendamos com a história da mulher samaritana e principalmente com a história de Abraão, o que nós podemos fazer para resolver finalmente, de uma vez por todas, a culpa e a vergonha que nós temos por alguma situação que já vivemos ou fizemos no passado. Como merecemos sermos tratados? Quando uma pessoa ela não aceita o perdão de Deus na sua completude, talvez avaliando sua própria realidade, ela faz de Deus e dos dons divinos algo que ela não merece receber. E se ela não, entre aspas, não se perdoa, ela fica com uma carga que não consegue se libertar. Mas vamos lembrar, Jesus deveria ser o nosso centro, o motivo e o sentido mais alto da nossa existência. Lembrem-se de que são as suas feridas que devem cobrir as nossas feridas e pelas suas feridas nós somos curados. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: Cristo foi tratado perdão, como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Isso é maravilhoso, porque é uma substituição. A minha carga vai para ele e ele a carrega, porque o seu jugo é leve. E eu, pecador, imerecedor da graça divina, me torno agraciado de receber as vestes brancas das bodas do Cordeiro, para pela eternidade ser salvo e liberto. Isso é inexplicável. Lembremos da nossa primeira série, esses textos de Isaías 53, versículo 4 e 5. Intencionalmente nós colocamos em vermelho as palavras que mais se repetem, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Qual é o centro das dores de Cristo? Nossas dores, nossos sofrimentos, nossos pecados. Tem alguém aqui que está enlutado? Ele se sentiu enlutado. Tem alguém que foi traído? Ele foi traído. Tem alguém aqui que foi violentado? Ele foi. Você foi humilhado? Ele foi. A gente viu de que ele se compadece das pessoas que têm vícios, das drogas de todo tipo, porque Jesus recebeu como opção para amenizar as suas dores substância química e ele não aceitou para permanecer lúcido enquanto estava na cruz. Retiraram as suas vestes, as suas roupas e ele ficou nu, humilhado, uma forma de violência sexual. E por isso ele pôde se identificar com todos aqueles que sofreram violência sexual de diferentes tipos.
Se você for pegar qualquer dor, sofrimento e humilhação, você vai poder olhar para a história de Jesus e entender que ele se conecta com todas as dores e sofrimentos, porque Isaías não está mentindo. Ele passou e sentiu todas as nossas dores e sofrimentos. Alguém pode começar a especular e dizer, mas não na mesma escala, não na mesma situação, mas teve dores as quais Jesus passou que nós não conseguimos imaginar e que homem nenhum passou. Então, isso é apenas um lembrete, nós estudamos isso por 2 ou 3 episódios, né, capítulos da nossa primeira série, por isso é importante que você que está chegando nessa segunda, dar uma recapitulada, estudada, assistir o material, os vídeos, e se tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco, tá bom? Dessa maneira, nós relembramos que a sua justiça nos liberta, as suas feridas nos salvam, e nós precisamos olharmos para Ele, para que Ele seja nosso substituto constante. Então, o castigo que nós merecíamos foi e recaiu sobre Ele. O inocente foi condenado para aquele que não merecia a condenação recebesse no nosso lugar. A quem você vê quando você está envergonhado, entristecido e com culpa? Você olha para você mesmo ou você olha para a história de Cristo? Ou você olha para Jesus quando ele está querendo tomar o seu lugar? Você olha para ele e coloca os seus pecados sobre ele, a sua carga, ou você continua carregando as suas culpas? Nós vamos entender como podemos entender essa conexão, dessa transferência espiritual em Cristo Jesus. Dessa maneira, nós podemos lembrar, e creio que é óbvio da nossa experiência, né, que uma das consequências dos nossos erros são a vergonha e a culpa. Deixar tudo oculto não é a saída para deixarmos de nos sentirmos envergonhados. Isso não permite a restauração e libertação. O que está oculto, não confessado, não pode ser perdoado. A pessoa que não vê que Jesus pode pagar ou já pagou pelos seus pecados, fica escrava do seu passado. Em Jesus existe perdão, vida, esperança, e ele poderá recuperar essa pureza, essa história, a qual existia antes daquela mancha, daquele erro. A mulher samaritana, em tudo que ela fazia, ela, até o encontro com Jesus, ela olhava para si mesma, ela se escondia, se rejeitava, ia para o poço no horário em que ninguém estivesse lá, para que ninguém perguntasse, ninguém a acusasse, ninguém pudesse apontar ou colocar o dedo na ferida. Era um comportamento humano natural. Quando ela se encontrou com o Messias, ele a libertou de tudo que ela tinha feito. A partir desse dia, ela não tinha medo, ela não teve vergonha de falar a sua história. A história não muda, a lembrança não é apagada, porém a conexão sentimental e emocional com esses fatos do passado perdem significado sobre a graça e misericórdia de Deus. Ela contou sobre seu encontro com Jesus e isso mudou a sua vida e ela não teve nenhuma vergonha de contar essa história para as pessoas da cidade. Ela não recebeu nenhum curso de teologia, nenhum estudo bíblico e ela mudou a história de uma cidade apenas contando o que Jesus tinha feito por ela. Por isso, e nós também podemos fazer isso, pois nós não precisamos de conhecimento extenso sobre a palavra de Deus para levarmos o amor de Jesus a outros. Reforçamos aqui com outros textos bíblicos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado,
mas pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que diz Gálatas 3, 13 e 14? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por que maldição da lei? A lei é boa, como outros textos de Paulo dizem, a lei é perfeita, a lei reflete o caráter de Deus, mas qual é a maldição da lei? Se nós pecamos infringindo a lei de Deus, e isso é pecado, quem peca merece morrer. Então, a morte é a maldição da lei, porque ela denuncia a consequência e o salário do pecado, que é a morte. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como foi Cristo, resultado dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, nós explicamos essa questão, como se conecta a graça, o perdão, a misericórdia com a lei. Quanto mais pecadores nos sentimos, é porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Uma das provas que o Espírito Santo não está trabalhando em nós é quando nós nos achamos que estamos bem, já resolvemos tudo, não estamos pecando e estamos num comportamento ou ideal ou de uma pessoa santa, separada. Engano. Nós precisamos ter o espírito do publicano. Não nos sentirmos pecadores para sofrermos, para sermos o centro desse problema, e sim para, de fato, em sinceridade, reconhecer que ao lado de Jesus, nosso caráter, nosso comportamento é sujo e nós precisamos mais dele. Então, quando nós olhamos para a lei, isso nos lembra de que precisamos de mais graça. Então, a lei cumpre sua função, mas a lei não salva. É a graça que nos salva mediante a fé. Então, nós guardamos os mandamentos de Deus porque já somos salvos pelas promessas e pela fé em Cristo Jesus, e não para agradá-lo, não para querer ou tentar nos salvarmos. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a salvação é um processo de substituição. A justificação é uma substituição, o que se chama de justiça imputada, né? Justiça substituída. O meu trapo de imundícia é substituído e coberto pelas roupas da justiça de Cristo, que são brancas do ponto de vista espiritual. Então, todos esses versículos que estamos lendo, entendemos que a salvação é pelos méritos dele, muito diferente do paganismo. O paganismo, a pessoa entende-se salva porque ela dá oferendas, se comporta, faz renúncias para agradar os deuses ou Deus. E ali, em troca, agradando a Deus, esse Deus abençoa, faz retribuições, etc. No cristianismo verdadeiro e bíblico, Deus faz tudo por nós sem merecermos. E nós, em retribuição, com alegria, transformados por esse amor, começamos a cumprir a sua lei com alegria. Tá bom? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Estamos dando ênfase a Cristo, porque Cristo será sempre o centro de todas as histórias e estudos que nós fizermos. Mas daqui a pouco nós vamos para a história de Abraão, tá bom? E nós vamos lá na conclusão dizer onde entra Jesus na história de Abraão. Então, por isso, entendam, nesse primeiro momento do nosso estudo, vamos entender o que Jesus fez por Abraão, mesmo ele tendo nascido alguns milênios depois de Abraão ter existido, tá bom? Então, precisamos olhar para Cristo como o centro da nossa existência, tá bom? Lembrando que Ele é o centro e nós não. Como podemos ter a cura e a libertação sem Cristo? É impossível. Quantas vezes você pediu perdão a Deus?
e você não sentiu que recebeu, pode ser até que Deus já tenha te perdoado, mas aí fica aquela sensação, aquela crença na mentira que você não se perdoou. Você, até porque você sempre lembra, e não é problema lembrar do passado, do pecado, mas nós não podemos mais nos sentirmos envergonhados, porque se Deus nos perdoou e o perdão está acessível e disponível, por que poderíamos ter vergonha? Ok? Então, existem pensamentos do passado que são saudáveis e outros que são doentinhos quando remoemos, rebuscamos, matutamos sobre o mesmo assunto muitas das vezes. Continuamos sentindo culpa e vergonha, ainda que tenhamos confessado nossos pecados a Deus? Se o Senhor nos perdoou, por que ainda sentimos vergonha e culpa? Enquanto continuamos acreditando nas mentiras, nós somos o centro, ou nós não nos perdoamos, ou qualquer outra situação de um coração enganoso, nós não poderemos encontrar plena libertação. Então, é realmente possível obter o perdão, sendo que continuamos lembrando de tudo que fizemos? Ou é essa lembrança uma prova de que o nosso perdão não foi bem recebido por nós? Porque o perdão de Deus não tem falha, né? A falha sempre estará no lado humano. Quando nós olhamos para a história de Abraão, eu estou colocando no mudo aqui no microfone de alguém que porventura, só pela questão da gravação aqui, tá bom? Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos de que ele mentiu, ele errou, e os pensamentos que ele com certeza teve, olhando para as mentiras que ele fez, né, que ele proferiu, foram os mesmos. Ele se sentiu culpado, pediu perdão a Deus, e na sequência, quando ele ou outros patriarcas, ou nós mesmos, né, caímos e voltamos a cair porque Abraão não mentiu apenas uma vez. Os pensamentos e mais mentiras vêm à nossa mente. Você não consegue, Deus não te perdoou, você não se perdoa, você não merece, você não deve ser aceito pelo grupo, você não merece voltar para a igreja, você tem que pagar o preço daquilo que você fez, é, você é sujo, nunca poderá ser o mesmo, é, não consigo me libertar disso, daquilo. Todo aquele que continua com esses pensamentos, né, são consequências daquilo que o inimigo pode fazer para nos destruir, para nos jogar mais fundo. E as lembranças trazem sentimentos negativos, nós nos fechamos, nos reservamos, deixamos de, inclusive, confiar em Deus, pois a vergonha está aí latente. E se nós analisarmos uma história muito conhecida, e nós já estudamos as parábolas de Jesus, né? Mas não todas, ainda teremos uma segunda série. Existe um pequeno detalhe na parábola do filho pródigo. Quando nós olhamos para o filho pródigo que foi embora, pecou, errou, e ele mentalizou uma confissão, um arrependimento, e ele estava sinceramente arrependido, né? Mas quando ele disse ao seu pai, né? Me torne como um dos seus servos. Isso é uma frase correta, verdadeira, do ponto de vista bíblico dentro da parábola, ou é algo errado, equivocado, ou é uma das maiores mentiras? Que alguém que se tornaria justo poderia dizer. O fato é que essa expressão é uma mentira, porque quando nós analisamos a história de esse homem, nós vemos de que aquele que é restaurado, ele não é restaurado como servo, ele é restaurado como filho. Só de tempos em tempos está aparecendo que você está retirando do mudo. Eu estou tentando colocar no mudo, mas às vezes não consigo. Obrigado. Então,
quando ele disse, me torne como um dos seus servos, ele estava sendo sincero, honesto, e não há problema com isso. O detalhe é que ele estava começando a conhecer da graça de Deus e desse Pai, e ele não acreditava na restauração completa de ex-filho para filho novamente. Ele se sentindo culpado, se sentindo, ele achava injusto por tudo que ele fizera, que ele tornasse a ter o status de filho. Deus não nos torna como filhos, nos torna como servos, trabalhadores. Às vezes, esses são os pensamentos que nós temos quando nós olhamos para a nossa própria justiça. Ele nos perdoa, mas eu preciso pagar o preço. Eu mereço, eu fiz, eu estou sofrendo por isso, isso é consequência, e às vezes pode ser que nós estejamos vivendo a consequência dos nossos erros. Mas isso não pode nos levar a pensar que Deus não tem o poder para nos restaurar completamente, a filhos de Deus, príncipes e herdeiros do reino. Será que nós estamos dizendo a Deus, Senhor, me torne como um dos seus trabalhadores? Eu vou trabalhar você na sua casa para que você possa me dar comida, teto. É justo que eu trabalhe, que eu receba meu salário, que eu faça para merecer, porque eu fiz muitas coisas erradas. Como nós olhamos para nosso Pai, para Deus? Estamos tentando usar a nossa justiça, nosso senso de justiça para barganhar o perdão de Deus? Porque o que nós fizemos foi muito forte, muito intenso. Então, o Pai precisa nos ensinar uma lição. Você acredita realmente que Deus pode te restaurar a condição de filho? E nós trazemos rapidamente uma outra história, né? A história do servo bom e do servo mau. A parábola que nós já analisamos. Havia um rei que tinha um servo que lhe devia muito, uma dívida impagável. Quando esse servo se ajoelhou, chorou, pediu clemência, misericórdia, assim recebeu desse rei e ele foi perdoado uma dívida impagável. Quando ele se encontrou com outro servo que lhe devia pouco, ele não teve a mesma misericórdia e ele colocou ele no cárcere. Quando as pessoas souberam e falaram para o rei mandou chamá-lo e ele foi, nesse caso, justamente enviado para a prisão, porque ele não havia perdoado um pouco de tanto que o rei o havia perdoado. Uma lição muito importante que nós aprendemos naquela parábola é que o dono da dívida do servo que devia pouco não era o servo mau, era o rei. Se o rei, se aquele servo mau tinha uma dívida impagável, qualquer pessoa que devesse para ele um talento, 100 denários, ele não seria proprietário desse valor, e sim o rei, porque tudo que ele juntasse não serviria para pagar a dívida para o rei. Então, quando nós não perdoamos o nosso próximo, estamos nos esquecendo de que nós podemos ser servos maus, porque Jesus já perdoou as nossas dívidas impagáveis. Então, precisamos acreditar na verdade. Ele já pagou tudo por nós e nós podemos exercer essa misericórdia para com outros. Tá bom? Então, o perdão de Deus não depende da nossa atitude, depende da atitude dele. Como nós achamos que ele vai nos restituir? Completamente ou parcialmente? E nós vemos de que na série passada da nossa série sobre saúde emocional, nós vimos de que todo pensamento deve ser levado para Deus como uma solução para mudar os nossos pensamentos negativos. Se você tem um pensamento mau, de vergonha, de culpa, leve em oração esse pensamento a Deus. E diante da presença dele, ele vai eliminando e mudando os nossos neurônios, nossos pensamentos, nossas crenças, e nós passamos a acreditar em verdades que nos libertam em lugar de mentiras que nos tornam escravos. Muito bem, vamos para a história de
Abraão. Vamos falar e analisar esse personagem bíblico nos minutos que nos restam, porque é muito bonito. Entendemos como a história de Abraão não termina e não é apenas feita de acertos. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos a história de um homem, né, que começa a receber 7 promessas. Quando Deus aparece a ele, e ele disse: a tua descendência será enorme, né, e você habitará nessa terra, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e assim em ti serão benditas todas as nações. São as promessas que Deus fez a Abraão. E antes dele colocar Isaac no altar como a maior demonstração de fé de homem que o homem possa ter vivido, nós vamos entender de que Abraão errou, se arrependeu, porém ele não mudou. Ele não mentiu apenas uma vez, embora ele tenha sido perdoado, ou seja, ele carregava algo. Nós vamos entender o que era isso. Vamos analisar os detalhes. Em que momento ele encontrou esperança em Deus? Quando nós olhamos apenas para as coisas positivas de alguém, no caso de Abraão, né? E o episódio do sacrifício de Isaac, às vezes nós podemos idealizar esse homem e nós pensamos, oh, o homem de fé, como ele saiu de Ur dos Caldeus, não conhecia o lugar para onde ele ia, ele dependeu de Deus. E de fato são pensamentos baseados no relato bíblico, mas às vezes nós idealizamos um homem e o tornamos ele colocamos num patamar que nós não conseguimos atingir, e olhando para a nossa falta de fé, nossos erros, em lugar de acreditar numa verdade que se Deus transformou Abraão, pode nos transformar, nós acreditamos numa mentira. Ele conseguiu, eu não consigo, eu sou mais fraco, não mereço, não tenho fé, e aí começamos a nos afundarmos nas mentiras do inimigo. Por que eu continuo errando? Como ele teve essa fé e eu não consigo em coisas menores demonstrar fé ao nosso Deus? Vejamos o texto bíblico então, é, que se encontra em Gênesis 12, 10. E havia naquela terra, perdão, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, o contexto, e aí o inimigo sempre está trabalhando, né? Vejam, uma crise, uma dificuldade, uma provação, Deus vai permitir com um propósito, mas o homem vai errar. E acontece algo parecido conosco. Abraão tinha em torno de 75 anos quando recebeu o chamado, e ele obedeceu para sair de Ur dos Caldeus. Então, essa primeira crise de fome na terra onde ele acampou apareceu, e como já vimos na parábola, né, do bom samaritano, analisando essa história, sem consultar a Deus, ele foi aconselhado pelas pessoas do lugar a procurar alimento, água na terra do Egito. E os versículos 12 e 13 dizem o seguinte: e será que havíamos falado, né, só para fazer essa conexão bem rápida. O termo descer, ele desceu ao Egito. O termo descer é quando a pessoa se afasta de Deus e vai a caminho dos seus próprios caminhos. Assim como o sacerdote e o levita desceram de Jerusalém a Jericó, na parábola do Monte Samaritano, Jonas, Sansão e Abraão desceram, estão se afastando da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Então, qual foi o resultado dessa decisão? Uma mentira. E ele diz: e será que quando os egípcios te virem, ele está falando para sua esposa Sarai, naquele momento, né? Dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Disse: peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Essa é a primeira mentira registrada na história de Abraão. Abraão, ele pede para que a mulher dele minta.
Que vergonha, né? Que situação. O pai da fé tomando essa atitude deliberada. É, imaginem ele parafraseando, né? Dizendo assim: o que os egípcios vão pensar de você? Que você é muito bonita, eles vão ficar atraídos e eles vão então me matar e ficarem com você. Então diga que você é minha irmã para que eu possa viver. É, que tudo dê certo e que a sua beleza não traga nenhum problema para mim. Até porque eu sou o escolhido de Deus, eu recebi as promessas e eu não posso morrer. Entre aspas, era isso que estava dizendo Abraão a Sara com a atitude dele. Ele queria se proteger e ele estava colocando em risco a sua esposa. Ele estava pedindo para que sua esposa minta. Se você dizer que você é minha irmã, você vai ficar bem e eu também. Eu sou o pai da promessa. É melhor que eu sobreviva para que as promessas de Deus se cumpram. Eu preciso ficar vivo. Eu não posso correr risco de vida. Vejam que atitude desse homem, o homem conhecido como pai da fé. E, intrigantemente, como Deus reagiu a esse pecado, ele enviou algumas pragas para Faraó. Depois a história continua. Em Gênesis 13, nós vemos que Abraão deixa o seu sobrinho Ló escolher o lugar onde ele queria habitar. Abraão fica com o pior lugar, uma atitude de fé, né, confiando em Deus. Gênesis 14 vemos um ponto alto na vida de Abraão, porque depois de alguns reis sequestrarem o seu sobrinho Ló, ele vai ao resgate, né? E ele, numa batalha, ele vence 5 reis com apenas 305 homens que nem soldados eram. Então, tudo isso porque ele confiou em Deus e na proteção e ele conseguiu libertar o seu sobrinho Ló. Então, nós vemos um ponto alto na vida de Abraão nesse momento. Então, eh, nós vemos que a promessa é feita para Abraão, né? Gênesis 15, logo vai Deus aparecer e fazer uma nova promessa, dizendo de que, confirmando a promessa da descendência, e o pensamento de Abraão, logo depois da promessa, vejam, né? A falta de fé, ele oscilando ainda, ele diz em Gênesis 15 que será que o seu servo Eliezer, o Damasceno, seria o herdeiro da promessa? E Deus abertamente disse que não, não seria, e que a sua descendência sairia das suas entranhas. E ele mostrou então as estrelas para que ele pudesse ter confiança sobre e ter uma ideia do número de descendentes que ele teria, ok? Logo depois dessa promessa, Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15. Eles estabelecem essa aliança e ali já estava se passando 10 anos do primeiro episódio do momento em que saiu de Ur dos Caldeus até o episódio onde ele volta para Canaã do Egito. Então, de 75 mais 10, né, ele já está com 85 anos. Então, em Gênesis 16, ele se conta a história do acordo que ele faz com Sarai, a sua mulher, oferece a sua serva Agar, e vejam uma das consequências trágicas, né? O faraó ofereceu servos e servas e gado e riqueza para Abraão ir embora do Egito, e é muito provável que Agar tenha sido uma das servas que o faraó deu para Abraão. Consequências do seu passado sombrio, da sua mentira, e o inimigo se encarregando de relembrá-lo a cada dia em que ele via a Agar. E depois de fazer o acordo e aceitar a proposta de Sara, vocês conhecem a história, né? Toda a complicação, os ciúmes, Agar pensou mentiras e algo sobre ela de que ela não era e começou a tratar mal a sua senhora. E ali, vocês conhecem a história, Agar, ela vai embora, é expulsa, mas recebe misericórdia de Deus também. E ali nós vemos novamente
Deus tentando corrigir o erro desse casal. E em Gênesis 17, Deus faz uma nova promessa, e ali Abraão já se encontra com 99 anos. E a promessa de Deus, essa segunda promessa diz, né, em Gênesis 17, deixa eu ver se a gente colocou aqui esse texto. Não, ainda não. Em Gênesis 17, 14, é dito que ele seria pai de uma grande nação. Ali Deus reafirma, e aí é pela terceira vez uma aliança com Abraão, e Deus propõe a circuncisão como sinal dessa mudança de nome. Ele passaria de, não se chamaria mais Abraão, e sim Abraão, e Saraí deixaria de ser Saraí para se chamar Sara. Então, qual foi a reação de Abraão depois da segunda promessa, um reforço da aliança de Deus? Aqui nós podemos ler o versículo 17 de Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? Olha a falta de fé. Logo depois das bênçãos de Faraó, logo depois das promessas, da aliança, ele ri no seu coração. Ele foi sincero consigo mesmo, mas ele sabia que não deveria pensar assim, porque ele não falou isso para Deus, estava dentro do seu coração. E é interessante que Deus então começa a definir uma data para o cumprimento do nascimento de Isaac. Logo depois que ele demonstrou essa incredulidade, né? Gênesis 17, 21 é o primeiro momento onde, vejam o texto, né? Deus disse o seguinte: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Muito interessante. Logo depois do erro da mentira, Deus faz uma promessa e uma aliança. Logo depois dele ter rido e demonstrado falta de fé, Deus faz uma nova promessa e agora ele define uma data para o cumprimento. Ele já estava com 99, já, então com 100 anos ele se tornaria pai. É, será que você já recebeu alguma promessa do tipo? Uma promessa com data de cumprimento? E você duvidou? Se, vejamos aqui, se Isaac nasceria no ano seguinte, né, 12 meses, e a gravidez de Sara durasse 9 meses em média, quanto tempo existia para que Abraão pudesse, de fato, gerar em Sara, sua esposa, Isaac? Mais ou menos 3 meses, né? Então veja como Deus age com uma promessa de tempo, de prazo para esse cumprimento. Você já recebeu e duvidou do cumprimento dessas promessas, embora tenha acontecido num tempo em que você nem imaginou, nem esperava, mas era no tempo de Deus? Gênesis 19, estamos avançando, recapitulando rapidamente a história. Sodoma e Gomorra vem, ele destrói, Deus envia 3 anjos, um deles, né? Na nossa série de Gênesis nós estudamos que um deles era Jesus, ele se encontra com Abraão, Abraão intercede por Sodoma, não havia nenhum salvo, né? Mas Ló é resgatado, e ali novamente na conversa que Jesus estava tendo com Abraão, quem estava ouvindo por trás era Sara. E Sara, ela ri na sua mente, e o anjo diz: você riu, e ela mentiu e disse: não, eu não ri. E Jesus sabia que ela tinha mentido, e ali novamente nós vemos como Deus teve misericórdia desse casal. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ou seja, depois da restrição de Sodoma e Gomorra, o anjo fala: você riu, mas ainda assim a promessa será cumprida. Falta pouco tempo para o nascimento de Isaac. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara.
Vamos analisar novamente, depois de ter conversado com Jesus, com o anjo, ter visto que esses seres eram especiais, o poder e a justiça de Deus se manifestando com Sodoma e Gomorra, o que que Abraão faz? Ele erra de novo, ele mente de novo. Ele estava preso a seu passado por causa da história de Agar, do nascimento de Ismael, e aqui nós vemos o registro de uma segunda mentira. Um momento onde o rei Abimeleque toma a Sara inocentemente, achando que ela era irmã de Abraão. É interessante, mas ao mesmo tempo triste, que como cada vez que Deus fazia promessas e reforçava sua aliança, Abraão não acreditava, não tinha confiança, era infiel e desobedecia a Deus. Mas é muito intrigante como Deus teve que aparecer ao rei Abimeleque em sonhos e dizer que ele não deveria tocar em Sara, ela era casada. Onde estava a fé de Abraão? Ele não deveria estar disposto a falar a verdade? Essa parte é muito difícil de entender. E aqui eu queria que nós reforçássemos esse ponto. Um homem que desobedece desconfia logo depois de uma promessa feita por Deus. O rei Abimeleque, ele foi honesto. Ele disse assim: eu fui com simplicidade do meu coração e eu não sabia que ela era casada. E Deus reconhece, é como se no dia seguinte Deus, através de sonhos, novamente falasse para o rei: eu sei que você não errou. Eu sei que você foi íntegro no seu coração. Isso está no versículo 6 de. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, ainda não. É, e Deus entende o rei Abimeleque e ele, mesmo assim, não permite que ele pecasse. Então, ele restitui tudo ao rei Abimeleque, a Abraão, fala, né, a respeito do porquê ele foi enganado e ele ainda abençoa a Abraão. Eu não entendo como Deus, então, ele pede para Abimeleque devolver a Sara para que ela não morra, né? E ele ainda entrega riquezas a Abraão, abençoando, né, esse homem. Então vejam que quem errou é abençoado e quem não errou, ele é advertido e até poderia ser castigado e morrer. Como nós podemos entender essa história? A justiça de Deus não deveria ter sido oposta sobre a nossa maneira de pensar. Ele deveria ter castigado Abraão e deveria ter não ter feito nada, no mínimo, com o rei Abimeleque, porque ele agiu de forma íntegra. O mentiroso foi abençoado e aquele que foi honesto não foi. Gênesis 21, 1 e 2 diz: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia falado. Depois do erro, depois dessa vergonha e culpa novamente batendo na porta da vida de Abraão, Deus cumpre a promessa, porque ele não falha e ele não depende das nossas respostas. Então nasce Isaac quando ele tinha 100 anos de idade. E aqui nós vemos que vamos um pouco mais fundo entender qual é a causa dessas mentiras de Abraão. Na realidade, vamos ver que eles tinham uma justificativa que foi pensada, planejada quando eles saíram de Ur dos Caldeus. Na entrevista que ele teve com Abimeleque, ele diz assim: e, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Ou seja, aqui ele está falando a verdade, ou seja, ele se casou com uma meia-irmã. Então, Abraão não estava mentindo totalmente. Se a gente pudesse falar, era uma mentira branca. Então, desde o momento que ele saiu de Ur dos Caldeus, sabia o parentesco que ele tinha indireto com Sara, eles já tinham feito o acordo. Olha, nós vamos sair e por onde nós passarmos, você vai dizer que você é minha irmã.
Mesmo Deus tendo corrigido, mesmo Deus tendo mostrado com Faraó, com Abimeleque, ele estava cumprindo o plano dele, ele não estava mudando de atitude. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Sempre estava no plano mentir. Mentira branca não tem nenhum problema. Ele tinha a justificativa. Era uma verdade parcial ou uma mentira completa, né? Para quê? Para ele se proteger, para evitar o perigo, evitar o risco de morte, já que ele era o escolhido, o abençoado, o pai da fé. Agora vejamos, e já vamos para o fim do nosso estudo aqui, o que Paulo vai falar dessa história. Vejam, depois de nós termos recapitulado: mentira, bênção, promessa. Incredulidade, mentira, novamente a bênção, promessa e cumprimento da promessa de Isaac. Romanos 4, 1 a 5 diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não adiante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Vejam que aqui só está sendo descrita uma vida de Abraão cheia de acertos. Aqui não é apontado em nenhum momento os erros, a infidelidade, a falta de fé de Abraão e as suas mentiras. A história que Paulo está contando, ela é diferente do registro de Gênesis. Romanos 4,18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E o texto continua, vejam: e não enfraquecendo na fé. Peraí, acabamos de ver de que ele tinha enfraquecido a sua fé, não confiando em Deus, propôs Eliezer como cumprimento da promessa, Ismael, o erro de aceitar a proposta de Sara, a mentira, uma segunda mentira. Aqui está dizendo que ele não enfraqueceu a fé? Isso não está indo contra o registro de Gênesis 22? Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou? Ele riu. Ele riu, ele demonstrou descrença. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Foi isso que aconteceu? Paulo está errando? Ou ele está. O que Paulo está fazendo aqui? Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A vida de Abraão não foi só glória, não foi bom testemunho. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele nunca esteve certíssimo. Ele riu no seu coração, Sara riu no seu coração. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. O que está acontecendo aqui? Quem é Deus quando nós olhamos para a história de Abraão? Abençoou o mentiroso e amaldiçoou o honesto. Como nós vemos a justiça de Deus baseado no registro de Gênesis, que nós lemos, recapitulando a história, e o novo registro de Paulo em Romanos. Essa história mudaria se nós usássemos o nosso senso de justiça? Nós não deveríamos pensar que o pecador deveria ser punido e o obediente deveria ser abençoado? Nosso comportamento e fidelidade a Deus
mudam dependendo como nós pensamos ser a justiça dele. Vemos que o amor de Deus e a sua graça vão além daquilo que nós estamos vendo como uma aparente contradição. E de fato estamos vendo uma aparente contradição, mas nós vamos explicar por que Paulo está escrevendo o que não aconteceu em Gênesis. Embora Gênesis tenha altos e baixos da vida e da fé de Abraão, aqui Paulo está escrevendo o quê? Só os altos. Romanos 4 está relatando os fatos? Não. Está omitindo os fatos. E a omissão é uma maneira de mudar a história. Agora fica mais claro de qual registro bíblico que Paulo escolheu colocar. Qual é o registro verdadeiro? O de Romanos ou o de Gênesis? Estamos dando graças a Deus por qual registro? Aquele que nós achamos que Abraão merece justiça ou aquele onde nós vemos Abraão restaurado, perdoado e imputando uma justiça que não é dele? Vamos analisar essa questão do registro rapidamente. Romanos 4 fala só virtudes de Abraão. E Abraão não foi só virtudes. A verdadeira história que é descrita na Bíblia depois do perdão e da justiça e misericórdia de Deus é a história de Jesus. Quem foi o único que não demonstrou incredulidade, que demonstrou fidelidade, que ele deu glória a Deus o tempo todo, que ele se fortaleceu e fortificou sua fé? De quem é esta história, na verdade, se não é a de Cristo? O que nós estamos vendo é que o Espírito Santo está imbuindo a Paulo para escrever outra história. Uma história que poderia ser parcialmente de autos, de virtudes, está sendo completamente contada como somente virtudes. E o único que nunca pecou e nunca teve falhas de fé em pensamento, nunca teve vergonha e culpa foi Jesus. Então, a verdadeira história que de fato mudou a vida de Abraão e ele aguarda o dia da ressurreição para estar lá no céu, é graças à história de Jesus. De maneira que, né, assim como Paulo mesmo disse, já não estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nesses últimos 3 minutos, eu preciso que você entenda algo que tocou meu coração quando eu estava estudando esse assunto, e é a resposta: por que Deus mudou a história? Já entendemos que a história que é contada em Romanos é a de Cristo, porque Jesus é o único que não falha. Mas qual é a característica que Deus tem que faz com que ele possa mudar o registro de Gênesis, porque ele também inspirou através do Espírito Santo a Moisés para escrever os acertos e os erros, mas ele inspirou a Paulo para que escrevesse em Romanos só os acertos. Qual é a característica de Deus que faz com que essa história tenha uma outra paginação, um outro sentido? Qual é essa característica? Se você esqueceu tudo que a gente está falando aqui, eu queria que você decorasse, memorizasse esse versículo, porque é maravilhoso. Romanos 4,17. No mesmo capítulo, o próprio Espírito Santo vai colocar em Paulo o motivo pelo qual Deus muda a história. Qual é a característica de Deus? Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. A história que não era para ser contada assim, como Gênesis, foi contada em Romanos diferente. Essa é a característica do nosso Deus maravilhoso. Deus chama as coisas que não são como se fossem. A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma outra versão. Ela diz:
Deus chama as coisas que não são para que sejam. Outras versões dizem as coisas que não são como se existissem. Outras ainda podem dizer as coisas que não são como se fossem. Então agora nós podemos entender e conciliar Gênesis com Romanos e dizer que nenhum dos registros está mentindo, mas nós vemos que Deus mudou a história de Abraão através da história de Cristo, reescrevendo-a. E nós terminamos o estudo, né, com como ele terminou na galeria da fé. Romanos 11, 8 a 12. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, e como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de quem que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós podemos nos encaixar nessa história? Esses homens creram ao longo da sua vida e só tiveram acertos? Não. Quem está reescrevendo a história é o Deus que escreve as coisas que não são como se fossem. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você tem vergonha dos seus atos? Eu tenho. Na minha adolescência, na minha juventude, na Bolívia, depois que eu vim para o Brasil, quantos erros, quantas palavras ditas, quanta falta de fé, quantas quedas, quantas negligências. Mas quando eu vejo que Deus não se envergonha de mim e que Ele tem poder para me restaurar como filho, eu prefiro crer. E eu confio nessa característica que Deus tem para a minha história. Ele pode escrever a minha história não como ela é, e sim como ela passará a ser, se eu aceito a Cristo Jesus. Você também gostaria de aceitar esse convite? Você gostaria de ser acolhido por Jesus e que ele mudasse a sua história e que você rasgasse de uma vez por todas o seu passado que tinha vergonha? Deus tem o poder para escrever a sua história, não como ela é, e sim como ela será. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor toca nosso coração com a profundidade dessas histórias, desses registros. O teu Santo Espírito registrou os acertos e os erros, mas a tua misericórdia pode reescrever em nome de Jesus a nossa história como uma história que nós não merecemos, nós não registramos e nós não fizemos. Por isso, Senhor, pela fé, aceitamos essa graça, essa misericórdia, para que Cristo Jesus possa reescrever a nossa história, como o Senhor a tem planejado desde a eternidade. Nós agradecemos imensamente esse amor incondicional, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos liberte da culpa, da vergonha, de toda mentira, para que possamos ter a certeza de que podemos ser e nos tornarmos filhos completamente libertos. Em nome de Jesus, amém.